Segunda Guerra Mundial. Uma catástrofe protagonizada pelos seres humanos. Entre 50 e 80 milhões de mortes, aproximadamente. Acredita-se que 6 milhões foram os judeus, no chamado Holocausto, com o envolvimento de pelo menos 30 países. Como tudo aconteceu e por que dessa tamanha destruição? Não foi apenas uma pessoa. Tem mais detalhes nessa história. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, ou Ditado de Versalhes para os alemães, feito no final da Primeira Guerra Mundial, onde os alemães foram responsabilizados por tudo, perdendo 1/8 de seu território. Na criação do corredor polonês, ocupado militarmente e obrigado a abrir mão de seus armamentos, condenados a pagar uma indenização milionária. O que mais deixou os alemães não muito contentes foi nem terem participado da Conferência de Paris, que determinou todas essas exigências no tratado, além de ter ficado numa crise política. A Alemanha acabou quebrando, e claro, assim foi mais fácil para Adolf Hitler colocar seus planos em prática. Ele queria unir todos os povos germânicos no Grande Reich, pois os planos de Hitler já estavam todos detalhados em seu livro, Mein Kampf, ou Minha Luta. Agora já conseguimos entender como Hitler convenceu todos a seguirem suas ideias e chegar ao poder que exercia. Devemos ressaltar a ressaca europeia. Ninguém na Europa queria voltar para uma guerra de novo, pois a Primeira Guerra havia terminado há 20 anos. Por isso, tinha a política de apaziguamento, e outras potências tinham muito medo de uma nova guerra e do comunismo de Stalin, e assim pegaram leve com Hitler e suas políticas maldosas de expansionismo e perseguição aos judeus. Claro, isso facilitou ainda mais para o líder alemão, que então começou a rasgar o Tratado de Versalhes. E em 1934, a Alemanha começou a se rearmar. Em 1935, Mussolini invadiu a Etiópia e saiu da Liga das Nações. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. E assim, o primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain teve que ir conversar com Hitler na Alemanha. Então, em 1938, foi assinado o Tratado de Munique, no qual, em sua base, a Europa aceitava as normas de Hitler, desde que ele prometesse parar por ali. Mas é claro que Hitler não parou. Invadindo também a Polônia, que foi dominada em setembro de 1938. Então a aliança já tinha começado a se formar, sendo que alguns entraram atrasados nesse jogo. Os aliados Grã-Bretanha, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS e Estados Unidos. Os dois últimos só aderiram à guerra por terem sido atacados. Contra o eixo Alemanha, Itália e Japão, conhecido como Pacto de Aço, formalizando uma aliança do eixo através das provisões militares. O eixo iniciou ganhando com uma estratégia chamada de Blitzkrieg, conhecida também como a Guerra Relâmpago. Uma tática militar que consiste em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar com que as forças inimigas tenham tempo de organizar defesa. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a França, pegando para si todo o norte da França, mas no sul deixou o governo de Vichy, que era apenas fantoches nazistas, governados por Henri Philippe Pétain, um colaborador de Hitler, sendo que ali praticamente só a Grã-Bretanha estava resistindo aos nazistas. Em 1941, começou o período de mundialização da guerra. Duas coisas grandes aconteceram que viraram o jogo. Em 1939, a União Soviética e a Alemanha haviam feito um pacto de não agressão, o Pacto de Ribbentrop-Molotov. Hitler apenas fez esse pacto para ganhar tempo, pois ele já tinha um plano de invasão aos comunistas, a Operação Barbarossa, e em 1941 invadiu a União Soviética, para surpresa de Stalin, que achava que estavam imunes. E então, nesse mesmo ano, os japoneses atacaram a base naval americana Pearl Harbor, exatamente em dezembro de 1941. Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos,
que estava esperando o momento perfeito para entrar nessa briga, convence o Congresso americano a apoiar a guerra junto aos aliados, nesse momento em que as duas potências entraram na briga, União Soviética e Estados Unidos. A derrota do eixo era iminente, pois seria só questão de tempo. O momento da virada do jogo foi na derrota nazista na Batalha de Stalingrado, quando o exército soviético venceu os nazistas e começaram a avançar em direção à Alemanha. A outra coisa que ajudou a derrota nazista foi a batalha conhecida como o Dia D. No dia 6 de julho de 1944, quando tropas aliadas desembarcaram e iniciaram a retomada do continente, retomando a França, era visível que a derrota alemã estava perto, pois um dos lados havia os soviéticos, enquanto o outro tinha tropas franco-americanas. Em maio de 1945, o Reichstag, parlamento alemão, estava sendo tomado, e a bandeira soviética lá estava sendo fincada pelos soldados. O Brasil marcou nossa presença com 25 mil brasileiros, com a Força Expansionária Brasileira, a PEP, o único país da América Latina a enviar tropas para a guerra. Em 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo, 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra, e o governo de Getúlio Vargas passou a apoiar os aliados. Os japoneses lutavam a Guerra do Pacífico e, resistindo ao avanço americano, usaram a estratégia dos pilotos kamikaze, nome atribuído aos pilotos de aviões japoneses que, carregando explosivos, faziam ataques suicidas contra os navios, principalmente porta-aviões dos aliados, em especial os estadunidenses. E então os Estados Unidos reagiram bombardeando o Japão com 2 bombas atômicas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, que desceram sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses nunca haviam visto algo tão destrutivo. Os Estados Unidos justificaram dizendo que era a forma mais rápida de acabar com a guerra, mas as perdas humanas e devastação foram gigantescas. Basta entender que uma bomba atômica não distingue um soldado de uma criança ou um civil, e nem bases militares de escolas e hospitais. 3 semanas depois da queda da segunda bomba, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu. Foi de fato muito rápido, pois foi uma das maiores catástrofes da humanidade. Enquanto lutavam, os aliados já haviam percebido que ao acabar a guerra e após a derrota do eixo, a disputa passaria por Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, capitalismo e comunismo. Começou uma corrida para ver quem tomaria Berlim, inclusive ganharam os soviéticos, mas a Alemanha foi literalmente repartida entre 4 aliados na Conferência de Potsdam. A guerra marcou um período importante para as mulheres também. Como tínhamos muitos homens na guerra, as mulheres entraram em grande número para o mercado de trabalho e passaram a assumir um papel maior na sociedade. Cabia apenas a elas cuidar de suas famílias e casas, assim adquirindo a sua independência. Depois de tanta destruição, a União Soviética estava arrasada, com cerca de 20 milhões de mortos, uma destruição nunca vista antes. As cenas horríveis dos campos de concentração, a humanidade não queria e nem podia passar por isso de novo. E por essa causa, os aliados se uniram em reunião antes mesmo do fim da guerra, para discutirem como arrumariam o mundo. E assim se originou a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, tendo assim a responsabilidade de manter a paz, mitigando os efeitos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, 2 antigos aliados, agora rivais. Essa tragédia marcou o nosso mundo, inspirando muitos filmes, livros e até mesmo jogos da nossa atualidade. E aí, curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Também deixa aquele gostei para que o YouTube possa recomendar nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.